A história de um jovem aprendiz minerador e uma menina misteriosa com um colar mágico que precisam lutar contra piratas, agentes e o exército para encontrar uma lendária cidade flutuante antes que tudo que se encontra lá caia em mãos erradas. Querem saber mais sobre essa história? Então sim, bora! Então pessoal, Laputa o Castelo no Céu é uma animação japonesa de 1986 dirigida por Miyazaki, produzido pelo estúdio Ghibli. É uma história que converte as aventuras de Pazu, um jovem aprendiz, com Chita, uma misteriosa garota com colar que contém a chave para encontrar uma lendária cidade flutuante chamada Laputa. Uma coisa interessante sobre os fatores que a gente pode falar quando a gente encontra principalmente essa produção de história, essa animação do Estúdio Ghibli, é que quando a gente fala sobre narrativa, algumas coisas são importantes para a gente conversar. Primeiramente, quando a gente começa uma história, pontos importantes como timbre, tom, a primeira frase e o ponto de conflito, muitas vezes com o antagonista e o protagonista, são coisas importantes para serem apresentados logo de começo, às vezes não necessariamente na primeira página, mas sim logo no começo, no primeiro ato, para a gente já saber o que a gente pode encontrar. Então é muito interessante que você já é apresentado logo de começo. Primeiramente, aquela apresentação do world building, aquela apresentação que mostra a história, a lenda, ou seja, o ponto de conflito. Então aparece toda a cena com a evolução da tecnologia, a galera e as histórias e as coisas, ou seja, já vai mostrando logo de cara para você o que é Laputa, sem explicar muito, sem trazer muitas informações, porque o importante é você ir descobrindo, você ir acompanhando, porém já mostra totalmente o ponto de conflito logo de cara para vocês. Uma coisa interessante também que aparece logo no comecinho logo da história é a protagonista e o protagonista juntamente com os antagonistas. Tanto que aparece o antagonista do exército, do agente, já aparecendo logo de cara, e também a apresentação da outra antagonista que corresponde ao grupo de piratas. E você percebe tanto pelo tom, pelas cores, pela música, mais ou menos que vai ser uma história que fala um pouco sobre sentimentos, fala um pouco sobre uma coisa mais introspectiva. Porém, pelo estilo e o formato que você percebe tanto dos antagonistas, você percebe que vai ter um tom de ar mais cômico, talvez um tanto infantil, porém não criancinha, mas algo mais suave, mais leve, não um infantil de bobo, mas sim algo um pouco mais suave, com alguns traços mais cômicos. Então é interessante que você já percebe logo no começo da história que nós vamos falar de um mundo de fantasia, obviamente com um quesito aí de fantasia fantástica científica, talvez não se aproximando tanto quanto um Star Wars, que também seria uma fantasia científica, porém um pouquinho mais próximo de fantasia, porém com quesitos mais científicos. Tanto que quando a gente fala sobre a construção de uma história e meio que como se fosse a produção, a escolha do seu gênero, seu subgênero, nós estamos falando de um espectro que pode, desde o começo, alguma coisa mais de fantasia, alta fantasia, até chegar em hard ficção científica. Então, como é um espectro, a gente pode ter dentro mesmo do grupo Laputa, como a gente está mostrando aqui nesse episódio, juntamente com o Star Wars, porém, Laputa indo um pouquinho mais para fantasia, Star Wars indo um pouco mais pro científico. Então é interessante que já mostra logo o tom, o timbre e mais ou menos o que você pode encontrar. Uma coisa interessante que já começa mostrando logo de cara toda a história é o quesito do show don't tell, é uma coisa que vai ser muito forte aqui. Obviamente existem alguns momentos que tem bastante falas que explicam, não um infodump, mas eles tentam ao máximo mascarar, deixando um pouco mais fluídico. Então você percebe que existe sim algumas levas, algumas formas diferentes de mostrar esse show don't tell, que a gente vai mostrar um pouco mais nesse episódio. E o que é interessante é uma técnica muito legal, que eu já falei para vocês várias vezes, e às vezes é um pouco difícil de mostrar. Em Laputa você percebe muito o setup. O setup é quando você começa a ir preparando
E como você já mostra, já vê toda a tecnologia, já alguns primeiros momentos mostrando isso e aquilo e tudo mais, você percebe o que pode ser encontrado lá, que tipo de coisa pode chegar quando você mostra algo logo de começo. Seria meio que assim, eu já estou montando as pecinhas aqui para quando chegar o jogo, propriamente dito, você já tem uma noção muito forte. Uma coisa que eu gosto também de frisar bastante aqui é o Genius Loci. O Genius Loci é aquela essência. E quando a gente fala de essência do world building que encontramos no Castelo do Céu, é a questão do vento. E o vento e todas as suas ramificações. O voar, o estar superior, o acima, o avião, a dominância. Tudo isso são aquelas palavras satélites que vão estar diretamente ligados ao Genius Loci. Tanto que você percebe muitos momentos cataventos e hélices e aviões e todas as coisas voltadas diretamente a esse tipo de construção. Obviamente você percebe que também existe a mineração como um quesito muito forte, porém para criar esse contraposto bem forte, onde nós temos uma menina, né, princesa da família real, que está diretamente ligada ao ar, ao vento, e um menino relacionado ao minério, à terra, à mineração, criando esse elo que seja um pouco distante, porém que fortalece essa unificação. Um outro fator importante dessa animação é o sistema mágico. O sistema mágico eu gosto muito de falar que existe os dois eixos de categoria. A categoria hard, soft e a categoria racional e irracional. Quando a gente fala sobre essas duas categorias formando um quadro de uma maneira geral, a gente percebe que o soft e hard depende muito da utilização do sistema mágico para a compreensão e a resolução de problemas. Já no caso do racional e o irracional é o quanto é explicado esse sistema para que fique mais fácil você entender como que funciona. No caso aqui de Castelo no Céu, ele é o que nós chamamos de soft irracional ou soft nebuloso. Por quê? Em nenhum momento é explicado como acontecem as coisas. Simplesmente as pessoas sabem que existe, as coisas vão acontecendo e você vai entendendo mais ou menos como funciona o sistema a partir das apresentações do que acontece. Então não existe necessariamente uma explicação nem de especialista, nem da própria animação. E sim, é apenas mostrado e você aceita que acontece dessa forma, seguindo essa categoria mais irracional. No caso do soft, a gente tem o quê? Quando a gente fala de hard e soft, é mais no quesito da quantidade de utilização, onde hard você tem muita magia resolvendo problemas, e no outro caso, no caso mais soft, da magia não sendo a resolutora, não seja aquele que vai resolver a maior parte dos problemas. E no caso aqui, a magia, ela não necessariamente resolve todos os problemas, ela sim desenvolve e segue a narrativa. Considerando então esses fatores, nós temos o quê? Um sistema mágico desse ponto. Por quê? Muito é mostrado com a habilidade dos personagens, principalmente do protagonista, o conhecimento deles, ou do world building, ou do sistema mágico, ou da tecnologia propriamente dita. Então você percebe que existe a unificação entre a magia, o conhecimento e as habilidades, criando conjunto de resoluções que podem ser considerados como algo fora do sistema mágico. Então, considerando esses fatores, a gente tem, obviamente, o que eu comentei aqui, um sistema soft e irracional. Então, pessoal, eu falei para vocês que aqui aparece um quesito muito forte de Show Don't Tell. Apesar de ter alguns momentos que tem um tell bem forte, esse tell ele é mascarado com algumas técnicas narrativas que eu já trouxe aqui e algumas outras que podem ser usadas, mas normalmente é usado mais no sistema audiovisual, não tanto na escrita. Que é uma coisa que é, primeiramente, os diálogos de exposição, nós temos os flashbacks e nós temos as conversas de Sherlock Holmes, né, que é o que a gente chama de Watson e Sherlock, que é alguém explicando. Então você percebe, por exemplo, que tem em diálogos onde um personagem não necessariamente está explicando para a menina como acontece o Pazuzu explicando para a Chita, mas sim meio que devaneando, dizendo, meu pai, que isso e aquilo, aquele outro, tudo mais. E isso vai aproveitando para trazer mais informações, criação de mistério, desenvolvimento de plot, mais pra gente do que pro personagem propriamente dito. Então você mostrar diálogos não necessariamente expositivos, mas sim de devaneio, às vezes um bate-papo, uma conversa de elevador, pode ser usado como algo de um show don't tell.
Um outro ponto que é mostrado também é bem forte é o quesito do tel de explicação mesmo. Então a gente tem um dos antagonistas falando sobre o robô, falando sobre o sistema, falando sobre as coisas. Então a gente realmente tem uma exposição mais forte do que está acontecendo, porém existe um motivo. Tanto porque é um adulto falando para uma criança, quanto é um cara soberbo falando para uma criança tímida, uma criança que não quer muito saber, mas tanto a personalidade desse antagonista, juntamente com o fator idade, a posição e todos os comportamentos, justificam o fato de ele estar querendo explicar alguma coisa. E um outro ponto que não é muito usado na literatura, não que não é muito usado, mas talvez não seja tão interessante você usar, seria o caso dos flashbacks. Os flashbacks é muito óbvio, é muito claro você conseguir ver isso no cinema, no desenho, na animação, no que seja, porque acontece um fade out, um fade in, e com isso tem a nova cena. No caso da escrita, colocar um fade out, um fade in é um tanto complicado. Então normalmente acontece de alguns escritores colocar uma elipse, ou mudar a estrutura do texto, mudar o capítulo, ou realmente deixar muito claro, então enquanto isso tal pessoa lembrou das coisas e começa a descrição, fica muito jogado. Então às vezes você pode utilizar ou você simplesmente pode usar outras técnicas. No quesito do arte visual, é mais fácil você usar o flashback, e com isso você tem formas diferentes de apresentar as coisas, as suas informações, os sistemas mágicos, o world building, a estrutura, a ciência, o conhecimento, com algumas formas um pouco mais quebradinhas. Claro, obviamente, a história não é necessariamente perfeita, apesar de que perfeito e imperfeito depende muito do gosto pessoal. Mas uma coisa que é interessante a gente ver aqui, que pode ser alguma coisa que possa atrapalhar, principalmente quando a gente fala no quesito de escrita, são algumas conveniências narrativas. Como, por exemplo, nós temos um protagonista super receptivo, super proativo, inteligente, capaz, habilidoso, que ele consegue, resolve isso e é forte e é ágil. Entendeu? Então a gente tem um protagonista muito cabuloso, assim, principalmente uma criança, que eu chuto não chegar nem nos 15 anos, com uma quantidade de habilidades, informações e coisas que são surreais. Um outro ponto que aparece forte dentro da condução narrativa, que tem alguns convenientes, é uma população ultramente disposta. Então, assim, chega uma menina estranha e tem lá o cara que não, eu vou defender porque isso, aquilo. Claro que existe um fator paternidade, um fator, né, de um adulto protegendo uma criança. E então, assim, existe uma justificativa, obviamente, não estou falando que não exista, porém são algumas pequenas conveniências que a gente vai percebendo aqui e ali, porque você percebe que precisava que isso acontecesse, ou uma outra forma, e não dependesse puramente das habilidades do protagonista, utilizando de um pouco de necessidades. E um outro fator que aparece forte, assim, e é bem escancarado, principalmente lá para metade do desenho, é a apresentação de personagens com conhecimentos específicos, pontuais, que aparecem do nada. Como aparece, por exemplo, o vovô da mineração, né, o vovozinho lá, que ele simplesmente explica e mostra e dá uma renovada nas energias. E assim, de todos os milhares de quilômetros que poderia ter dentro daquela mina, simplesmente eles descem num buraco e o cara tá passando. Então, assim, é uma sorte muito cabulosa. Obviamente, pessoas podem ter sorte, existe o poder do protagonista, isso é óbvio. Porém, apareceu um senhor que ele é amigo, ele é legal, ele é simpático, e tudo isso, juntamente com as habilidades e conhecimentos que ele tem, é algo que, assim, deixa muito, muito pontualmente do tipo, eu precisava dessa informação e apresentei esse personagem e ele sabe dessa informação. Outro ponto interessante, que aí é um ponto positivo e que eu valorizo demais, e é interessante escritores, mestres, galera que usa de momento criativo, é o foreshadowing. O foreshadowing são aquelas informações que você coloca que você vai utilizar futuramente. Existem diversos tipos de foreshadowing, existe o foreshadowing mais
pontual, como por exemplo uma ancoragem, ou um Chekhov, ou simplesmente uma sementinha. Existem diversos graus de foreshadowing que podem ser utilizados com objetos, com pessoas, com citações, com falas, que podem ser usados aqui, no próximo capítulo, no final do livro, o punch, e tem diversos tipos diferentes. Aqui aparece alguns que eu vou citar aqui para vocês, como por exemplo, a apresentação e a explicação do robô. Simplesmente aparece um dos antagonistas explicando que o robô é assim, assado, ele funciona e papapá, e começa a explicar mais ou menos o seu funcionamento, as suas habilidades. Por quê? Mais pra frente ele vai aparecer e ele vai ser tudo aquilo que o cara falou. Então você já começa a preparar o leitor, no caso aqui o espectador, para coisas que podem acontecer e algo a mais. Porque ele fala, não se sabe o poder dele, não se sabe as habilidades, não se sabe isso, aquilo e outro. Então, dentro desse espectro, com um pouco a mais, é possível, é aceito, porque já foi construído, já foi apresentado isso antes. Um outro ponto que é interessante é a questão do comportamento estabelecido dentro dos próprios robôs. Então o cara já vai explicando mais ou menos como algo acontece aqui e ali, que justifica o comportamento do robô com a Cheetah, o comportamento do robô quando acontece a invasão no Laputa, ou quando tá tendo no jardim. Então todos esses possíveis comportamentos são mostrados a partir dessa explicação, desse foreshadowingzinho. E outra coisa que é interessante é que eu preciso mostrar alguns poderes e algumas habilidades. E como justificar o conhecimento de alguma coisa e alguma outra coisa? Flashbacks. Nesse caso, acontece esse flashback que já começa falando um pouquinho, dizendo que eu morava sozinha, minha família e tudo mais, e chegou essas pessoas e não sei o que. Aí no começo da história a menina diz que o nome dela, na verdade, tem Laputa no nome, como um nome meio que misterioso, escondido e que não pode ser falado. E depois uma coisa boba, como uma musiquinha, uma mandingazinha, algo que a avó explica, então, quando você precisar, você fala essas palavras e não sei o que. E a menina simplesmente fala e percebe que na verdade são poderes mágicos associados à pedra. Então, essa pequena sementinha que logo já é construída, já percebe todo esse foreshadowing que foi trazido tanto aqui quanto lá. Uma coisa interessante quando a gente fala sobre as forças de antagonistas, que eu acho bem legal a gente trabalhar um pouquinho aqui, é o quesito de tipos diferentes de antagonistas. Como eu falei pra vocês, antagonistas são todos aqueles personagens que têm como objetivo ou atrapalhar o protagonista, ou algum objetivo que seja comum ao protagonista, porém não deixando que o protagonista tenha. Como por exemplo, eu quero ser o mais forte, X quer ser o mais forte. Então, no quesito ser mais forte, temos eu como protagonista, que eu tô contando a história, e X que é o antagonista nesse ponto. Ele pode ser o meu aliado em alguns outros momentos, porém, nesse quesito, nesse ponto de ser o mais forte, ele é o meu antagonista. No caso de, nós dois vamos proteger a escola, beleza, nós dois somos aliados no ponto de proteção escolar, porém, de ser mais forte, ele é o meu antagonista. Então aqui a gente percebe dois tipos de antagonistas. O antagonista do tipo vilão, apresentado como um dos agentes, que faz parte mais ou menos do exército, porém numa outra vertente, que realmente ele é o vilão. Ele realmente, apesar de todo mundo querer Laputa como o ponto de conflito geral, ele quer como uma coisa maldosa, trazer toda a grande força de volta. No caso dos piratas, nós temos o antagonista que quer apenas alguma riqueza, algum dinheiro e se torna aliado. Então é interessante que você percebe essas duas forças trabalhando juntas, porém separadas, trazendo tanto conflitos diferentes, oportunidades diferentes e formas diferentes de se trabalhar. Então a gente percebe também que existe um gatilho da autoridade leve, porém em alguns momentos, como algumas habilidades específicas ou na cena que a mina começa a falar que não, a lua estava mais ou menos no norte, nordeste, porém como estava em época de monções, então o sol nasce um pouquinho mais pro lado, então não sei o que, e então quer dizer que tenha tantas milhas, né? Então começa a explicar um pouquinho por quê, porque eu preciso justificar algumas coisas. Porém, esses gatilhos de autoridade é interessante para você criar um certo grau de aproximação, um certo grau de aceitação e fortalecendo a suspensão da descrença para que isso consiga ser mais bem desenvolvido. E o que é interessante e legal pra caramba é quando eles chegam em Laputa, eles veem um túmulo com um alfabeto
cuneiforme, né, o alfabeto da galera da Mesopotâmia. E é bem interessante porque um dos antagonistas, o vilão, Musca, ele fala que o que aparece em trechos da Bíblia, como a destruição de Gomorra e Sodoma, foi feito com a tecnologia de Laputa. A destruição de Atlântida também foi feito isso, mostrando tanto o poderio tecnológico, porque Atlantis, né, Atlantis, ele foi bem conhecido como um mundo tecnológico, porém Laputa tinha tecnologia suficiente para destruir essa galera porque ele estava vindo do céu. Então fala que essa galera tá aí há muito tempo já na história, tanto que existem citações bíblicas divinas que na verdade é a tecnologia. Então é bem interessante porque você pega assim na Mesopotâmia, aquela região lá, mais ou menos por Oriente Médio, então faz sentido ter essa conexão. Então pessoal, esse aqui foi o meu resumo, eu acho bem interessante porque eu gosto muito do Estúdio Ghibli, você percebe que existem diversos elementos que trazem semelhanças, trazem aproximações, trazem técnicas narrativas, e por isso eu acho que vale a pena demais, mesmo sendo uma animação de 1986, vale a pena porque eu sinto que é muito uma história atemporal. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!